E estamos ao vivo. Pode começar. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso curso de extensão Leitura Dantes em Curitiba. Hoje nós estamos chegando ao 7º canto, que é aqui ilustrado no famoso manuscrito Holkan, que se encontra na Bodleian Library da Universidade de Oxford, e no qual nós podemos ver aqui parte do texto do canto e, naturalmente, a iluminura ou miniatura, né, que retrata, digamos assim, o núcleo temático deste canto, que é esta passagem em revista, digamos assim, dos principais soberanos da Europa, na visão de Dante, naquele momento. Né? Então, nós temos aqui, nesta iluminura, Dante, Virgílio e Sordello, que está lá indicando, né, apontando o imperador Rodolfo I, aquele que aparece mais alto, com a coroa imperial, e depois mais, aqui nós vemos mais 7 soberanos. Na verdade, Sordello vai apontar para Dante e Virgílio 8 reis e mais um marquês italiano. Então nós temos aqui o desenho que representa, né, todos estes soberanos. E temos ali um anjo que sobrevoa esse chamado Vale dos Príncipes, né, essa pequena depressão no terreno, essa cavidade em que estão estes soberanos separados das outras almas. Este anjo vai aparecer, na verdade, somente no próximo canto, no canto 8, que é um canto que tem uma alegoria, ou melhor, é o canto em que efetivamente começam as alegorias mais intensas do purgatório. E o purgatório é, das 3 cânticas, aquela em que as alegorias são mais fortes, são mais significativas, são mais amplas. Enfim, daqui para frente o purgatório vai ser essencialmente o reino da alegoria, né, do símbolo, mas principalmente da alegoria. Então nós temos aqui uma imagem que já antecipa um pouco aquilo que vai acontecer também no 8º canto, né? O surgimento de 2 anjos, né? E eu vou deixar para comentar na semana que vem, né, o que vai acontecer lá, né? Muda bastante o panorama. Enfim, voltando a este canto, nós temos aqui basicamente uma divisão temática em 2 partes. Né? São 2 partes separadas por um breve intermezzo. Na primeira parte, nós temos uma retomada do episódio iniciado no canto anterior e apenas iniciado e logo interrompido por Dante. Qual é o episódio, né? Para a gente relembrar um pouquinho. No momento em que Dante e Virgílio veem a alma do poeta Sordello solitária e, de uma certa maneira, insolentemente olhando de cima para eles com uma certa soberba, uma certa empáfia, eles se aproximam e perguntam sobre o caminho. Sordello, em lugar de responder a pergunta, ele começa a perguntar sobre a Terra, né, muito ligado ainda à Terra. E no momento em que Virgílio começa a responder, Virgílio diz a primeira palavra de um discurso que estava iniciando, ele diz Mantua. E nesse momento Sordello salta e abraça Virgílio e diz Mantuano, eu sou Sordello, sou também da sua terra, ou algo parecido, né? Sou mantuano como você. E aí eles se abraçam, simbolizando naturalmente nesse momento o amor à pátria. Né? Os dois são da cidade de Mantova, dos arredores, na verdade, mas enfim, os dois são da cidade de Mantova, e por isso o amor à pátria, neste momento, os une.
E esse é o motivo que leva Dante a fazer aquela tremenda invectiva, aquela tremenda crítica à má política dos governantes de toda a Itália. Bom, naquele episódio, Virgílio e Sordello praticamente não conversam. Virgílio diz uma palavra, não, na verdade faz a primeira pergunta, né, qual era o caminho. Sordello não responde, mas aí Virgílio diz Mantua, e Sordello diz quem ele é e abraça, e aí é Dante quem continua falando. Neste canto aqui nós temos então a continuação daquele episódio, porque é o discurso de Sordello e Virgílio, que agora vão conversar. Sordello, então, depois daquele abraço inicial, vai perguntar quem é Virgílio, Virgílio se apresenta, e aí Sordello, absolutamente impressionado por ter diante de si o maior dos poetas latinos, e isso já seria algo, digamos assim, extremamente arrebatador, impressionante para qualquer literato, mas imaginem só para um poeta como Sordello. Então, ter diante de si Virgílio, ele fica absolutamente sem palavras, absolutamente impressionado. Bem, esta é a primeira parte do canto. Aí tem um pequeno intermezzo, que é uma espécie de repouso na dinâmica do canto, e o tema desse intermezzo é a descrição desta cavidade, desta depressão no terreno, que eles chamam de Vale dos Príncipes. Este é, então, uma espécie de locus amenus. O que é um locus amenus? Em latim, a tradução seria lugar ameno, ou seja, um lugar agradável. Esse é um dos grandes temas ou dos grandes motivos, aquilo que nós chamamos em teoria literária de topos, ou seja, motivo, tema, que se repete. Um tema recorrente em muitas obras, em tempos diferentes, nós chamamos de topos literário. Então, o locus amenus, o lugar agradável, é um topos literário, que tem origem lá na literatura ocidental com os gregos, já em Homero, mas depois toda a literatura grega clássica, toda a literatura latina clássica, toda a Idade Média, vai trabalhar com esta ideia, com este tema, com este topos do lugar agradável, que, em geral, é um lugar em que há uma natureza extremamente acolhedora, extremamente rica e agradável. Né? Então, daí o nome locus amenus, lugar agradável. Normalmente, a apresentação desse locus amenus serve para estabelecer um repouso para os personagens, ou um refúgio, proteção para os personagens, ou um lugar de prazer, um lugar de conversa, um lugar de amor, um lugar de amizade, enfim, este é o topos do locus amenus, em que vão estar estes príncipes. Então, este é um intermezzo que Dante coloca aqui entre esses dois temas principais do canto. A segunda parte do canto, que é realmente a parte mais importante, é uma longa, mas não tão longa assim, lista de governantes, dos governantes europeus, que Dante considera os mais importantes naquele momento, que são, como eu já disse, apontados por Sordello, como vocês podem ver, inclusive, ali no desenho, né, na iluminura, Sordello apontando com o dedo os governantes. Então, este tema dá continuidade temática, portanto, né, ao discurso de Dante, iniciado no canto anterior. Dante faz aquela crítica tremenda à falta de capacidade, à incompetência ou à negligência dos governantes. Critica fortemente o imperador Alberto I, que não vem até a Itália para pôr ordem na casa. Aqui vai estar Rodolfo I, pai de Alberto I. Então,
lá Dante critica o imperador filho, e aqui ele vai criticar, através do discurso de Sordello, criticar o imperador pai. De uma maneira bastante suave, comparado ao canto anterior. Mas é sempre o discurso político que vai ser feito aqui. Não por Dante dessa vez, porque, estranhamente, Dante, que, de uma certa maneira, cortou o discurso de Virgílio e Sordello no canto anterior, vai falar só ele, todo o restante, toda a segunda parte do canto anterior. Neste canto, Dante fica calado. Naturalmente, Dante é o nosso narrador, né? Mas Dante narrador, então vai narrar tudo aquilo que acontece, mas Dante personagem não tem nenhuma fala neste canto. Então Dante aqui só observa. Todo o discurso é feito nesta segunda parte, né? Todo o discurso é feito por Sordello. Por que isso? Bem, Sordello de Goito, que é, como nós já conversamos na semana passada, né, o maior dos poetas provençais, dos trovadores provençais nascidos na Itália, né, o mais famoso, mais conhecido dos trovadores provençais nascidos na Itália. Ele é conhecido principalmente por duas composições. Uma delas é um poema bastante curto, são 40 versos, que é este seu Planier Emblacats, ou seja, o lamento por Blacats. É um poema que o Sordello escreve em homenagem a este senhor feudal chamado Blacats, que também era um trovador e era um mecenas, acolhia escritores, filósofos, pintores, enfim, artistas, mas principalmente, como ele também era trovador, acolhia principalmente os trovadores. E ele deu abrigo e se tornou amigo do Sordello. Então, quando ele morreu, né, o senhor Blacats, ele era um senhor feudal ali do sul da Provença. Né? A Provença é ali no sul, sudeste da França, e Blacats era um senhor feudal de um território ali no sul da Provença. Então, quando ele morre, o Sordello escreve este lamento pela morte de Blacats, que, na verdade, é uma grande crítica que o Sordello faz a 8 soberanos, 8 governantes. São 5 reis, não, incluindo, é o imperador, que naquele momento é o grande Frederico II, da família Hohenstaufen, né? Então o imperador Frederico II, ele critica o imperador, depois critica 5 reis, que são o rei da França, da Inglaterra, de Aragão, de Castilha e de Navarra. E critica mais 2 condes, que são os condes da Provença e de Toulouse. Ele critica os vícios e os defeitos de todos esses governantes e sugere que estes governantes dividam o coração do senhor Blacats e o comam para, de alguma maneira, absorver, adquirir as qualidades do nobre, digno, corajoso senhor Blacats. Parece um pouco mórbida essa história de comer o coração, né? Mas esse também é um topos literário bastante explorado, já desde a antiguidade, mas principalmente, se nós formos pensar até na mitologia grega, né, o Zeus comeu o coração, esqueci o nome, enfim, Zeus comeu alguns corações, na verdade, mas é principalmente um coração. Me fugiu agora, nesse momento, o nome daquele do qual ele comeu o coração, e que depois alguns entendiam como tendo reencarnado no deus Dioniso. Então, já lá na literatura, na mitologia grega antiga, havia essa ideia de comer o coração
e absorver o espírito, ou as qualidades, as virtudes. E isso continua, é um tema não assim frequentíssimo, mas também não raríssimo. Aparece muito na literatura. E então, comer o coração para adquirir as virtudes, as qualidades. E, muito frequentemente, o outro ramo deste topos literário, esse do coração comido ou coração devorado, essa tradição literária, por um lado tem esta ideia de adquirir as qualidades, por outro, é uma punição para o adultério, para o amante ou a amante que traiu ou que não se concedeu ao seu ou à sua amante. Então, existe esta tradição do coração comido, do coração devorado. Inclusive no Decameron, há uma novela, se eu não me engano, a quarta novela da Nona Jornada, em que o tema é justamente esse, né, do coração, o coração do amante que o marido manda preparar para a mulher adúltera e ela come sem saber, naturalmente, que está comendo o coração do seu amante. Esse é um tema bastante explorado na literatura e até o Boccaccio, então, transforma esse tema em uma das suas novelas. Bem, então, voltando para o nosso canto aqui, o discurso do Sordello, lá nesse poema, que é esse lamento pela morte do Ser Blacatz, critica o imperador e mais 8 reis. Uma crítica não muito longa, assim, mas uma crítica bem ácida. E aqui ele vai fazer praticamente a mesma coisa. É o Sordello, e não Dante, não Virgílio, quem vai apontar esses soberanos e vai criticá-los. Então Dante utiliza esta composição poética do Sordello para fazer com que ele, de uma certa maneira, refaça o seu trabalho poético, desta vez aqui no Purgatório. Bem, Sordello vai indicar, aqui, neste canto do Purgatório, 2 reis germânicos. O primeiro deles na verdade, é o rei e é também imperador, que é o Rodolfo I, pai do Alberto I, que Dante havia criticado lá no canto sexto. Criticado porque Alberto I, segundo Dante, não se decidiu jamais a vir para a Itália. Então aqui são 2 reis germânicos, né? Rodolfo I e Ottokar II. Depois cita 2 reis franceses, Filipe III, que é o rei da França, né, francês e rei da França, e o Carlos I d'Anjou, que, apesar de ser francês, não é rei da França. Ele vai ser depois rei da Sicília e depois do sul da Itália, Nápoles e Apulia. Cita um rei de Navarra, o Henrique I. 2 reis espanhóis, Pedro III e Afonso III. Um rei inglês, que é o Henrique III. E um marquês italiano, que é o Guilherme VII de Monferrato. Então, esse discurso aqui do Sordello é muito parecido com aquilo que ele faz na sua obra, né, que é o Lamento pela morte do Sr. Blacatz. Lá ele critica o imperador, 5 reis e 2 condes. Aqui ele critica o imperador, mais 8 reis e um marquês. Porque esses que ele critica aqui, esses primeiros aqui são os que estão aqui nessa cavidade, neste vale. E depois são citados ainda mais um rei da Boêmia. A Boêmia é aquele território que hoje é praticamente a República Tcheca, né, mas naquele tempo era um reino separado, né, o reino da Boêmia. Que é justamente de onde o Ottokar II, que está aqui neste vale, é rei. Então ele vai citar o Venceslau II, filho do Ottokar II, vai citar 2 reis espanhóis, Tiago e Frederico, que são filhos do Pedro III, 2 franceses, Filipe IV, que é filho do Filipe III, e Carlos II d'Anjou, que é filho do Carlos I d'Anjou. Então,
estes dois últimos, né, não são citados nominalmente, né? O Filipe IV é indicado como o mal da França. E o Carlos II d'Anjou não é nomeado, mas fica implícito ali, porque ele é o motivo pelo qual Apulia e Provença se lamentam, pelo seu mau governo. Então, o que o Sordello faz aqui? A mesma coisa que ele faz lá no seu lamento pela morte do Sr. Blacades. Ele passa em revista todos esses governantes da Europa. Nós sabemos, né, que todos devem esperar aqui no antipurgatório porque foram negligentes. E foram negligentes tanto porque não cumpriram os seus deveres de governantes, que seria aquele de promover e proteger o bem do povo, quanto negligenciaram também a sua própria condição espiritual individual de cada um. Então, um duplo motivo pelo qual eles têm que esperar aqui no antipurgatório. Agora, depois da morte, naturalmente, da passagem, eles adquiriram consciência e todos se arrependem de ambas as coisas, do comportamento individual, por não terem se dedicado à verdadeira religião antes, à verdadeira, digamos assim, ao verdadeiro cuidado do espírito antes, e por não terem cuidado bem do seu povo. Então eles se arrependem por ambas as coisas. Mas o interessante aqui desse discurso todo de Dante é que a crítica não é endereçada diretamente a estes que estão aqui no purgatório, porque afinal de contas, se estão aqui é porque não eram tão maus assim, ou porque mesmo tendo sido maus, se arrependeram e fizeram a coisa certa no final da vida. E foram, portanto, perdoados por Deus e agora só tem que se purificar para poder aceder ao paraíso. A crítica principal não é a estes, é aos herdeiros destes, aqueles que ainda estão vivos, estão governando e que na grande maioria são péssimos governantes. Então, esta é a crítica que o Sordello faz, naturalmente que o poeta Dante faz através do discurso da alma do seu personagem Sordello. E outro dado interessante aqui, e que alguns dantistas veem como mais importante do que a crítica política, é esta passagem, digamos assim, para o tema, digamos assim, o tema total do purgatório, que é o tema do perdão, do arrependimento e da entrega espiritual a Deus. Por quê? Estes governantes que são mostrados aqui, são mostrados, na verdade, eles são mostrados em duplas, praticamente. Né? Tem o Alfonso III ali, que entra como um terceiro mesmo, mas, em geral, eles são mostrados em duplas de inimigos. E foram inimigos durante a vida, mas agora aqui estão se amparando um ao outro, estão se consolando mutuamente. Então, quer dizer que todas as ofensas, todas as agressões, todos os males praticados por uns contra os outros foram perdoados, talvez não esquecidos ainda, mas serão esquecidos também ao longo deste processo de purificação. Então, muitos veem como este é o ponto mais importante do canto, além da questão política. Bem, vamos ver então na leitura do canto o que acontece exatamente e depois vamos comentar. Então, Pauleta, é com você, por favor. Desculpe, Pauleta. Eu esqueci, nós temos aqui esse slide aqui, né, que é um desenho do Federico Zuccari, que retrata, né, todos estes governantes. Desculpe, Pauleta, eu havia esquecido Não, tranquilo. Deste desenho aqui. E aqui nós temos ali, né, da esquerda para a direita, lá no fundo, menorzinho, é o Alfonso III da Espanha. Depois a gente tem o pai dele, que é o Pedro III, junto com Carlos I d'Anjou. Depois tem dois lá no fundo que não contam, depois sentados na pedra ali com as coroas, nós temos o Henrique I de Navarra, depois o Felipe III, o francês, depois na outra pedra sentados lá, coroados, a gente tem o Ottokar II, acima com a coroa e o cetro imperial, a gente tem o imperador Rodolfo, depois sentado no chão lá o Marquês Guilherme de Monferrato, e por último ali à direita nós temos o
Henrique III da Inglaterra. Então, aqui, neste desenho do Federico Zuccari, nós temos todos estes soberanos indicados pelo Sordello, né? E ali acima nós temos, né, Sordello, Dante e Virgílio. E a gente tem aqui uns pequenos deslizes aqui, digamos, do Federico Zuccari, porque ele identifica, depois nós vamos ver no detalhe lá, ele identifica, por exemplo, o Henrique de Navarra, ele coloca como Guilherme de Navarra, né? E num lugar ele escreve Navarra com 2 R's, no outro Navarra, faltou um R. Enfim, há uns pequenos deslizes aqui, mas isso é só uma curiosidade, né? Depois, quem tiver interesse pode verificar com mais cuidado. Então, agora sim, depois de identificar os nossos personagens aqui, agora sim, Paoletta, com você. Grazie. Poscia che l'accoglienze oneste e liete furo iterate 3 e 4 volte, Sordel si trasse e disse: Voi chi siete? Anzi che a questo monte fosser volte l'anime degne di salire a Dio, fur l'ossa mie per Ottavian sepolte. Io son Virgilio, e per null'altro rio lo ciel perdei che per non aver fe. Così rispose allora il duca mio: qual è colui che cosa innanzi a sé subita vede, onde si meraviglia, che crede e non, dicendo ella è, non è. Tal parve quelli, e poi chinò le ciglia, e umilmente ritornò ver lui, e abbracciol. Là vel minor s'appiglia. Oh gloria di latin, disse, per cui mostrò ciò che potea la lingua nostra, o pregio eterno del loco ond'io fui, qual merito o qual grazia mi ti mostra? S'io son d'udir le tue parole degno, dimmi se vien d'inferno e di qual chiostra. Per tutti i cerchi del dolente regno, rispose lui, son io di qua venuto, virtù del ciel mi mosse, e con lei regno. Non per far, ma per non fare ho perduto a veder l'alto sol che tu disiri, e che fu tardi per me conosciuto. Luogo è laggiù non tristo di martiri, ma di tenebre solo, ove i lamenti non suonan come guai, ma son sospiri. Qui vi sto io, coi pargoli innocenti dai denti morsi della morte avante, che fosser dall'umana colpa essenti. Qui vi sto io, con quei che le tre sante virtù non si vestiro, e senza vizio conobber l'altre a seguir tutte quante. Ma se tu sai e puoi alcuno indizio, dà a noi, perché venir possiam piuttosto laddove purgatorio ha dritto inizio. Rispuose: loco certo non c'è posto, licito m'è andar suso e intorno, per quanto ir posso a guida mi t'accosto. Ma vedi già come dichina il giorno, e andar su di notte non si puote, però è buon pensar di bel soggiorno. Anime sono a destra qua remote, se mi consenti io ti merrò ad esse, e non senza diletto ti fier note. Com'è ciò? Fu risposto. Chi volesse salir di notte fora elli impedito d'altrui, o non s'arria che non potesse? E il buon sordello in terra fregò il dito, dicendo: Vedi, sola questa riga non varcheresti dopo il sol partito, non però ch'altra cosa desse briga che la notturna tenebra a dir s'uso, quella col non poder la voglia intriga. Ben si poea con lei tornare in giù su e passeggiar la costa intorno errando, mentre che l'orizzonte il vi tien chiuso. Allora il mio signor, quasi ammirando: Mena, ne disse, dunque là ve dici, ch'aver si può di letto dimorando. Poco allungati c'eravam di lici, quand'io mi accorsi che il monte era scemo, a guisa che i vallon li sceman quici. Colà, disse quell'ombra, n'anderemo dove la costa face di sé grembo, e là il nuovo giorno attenderemo. Tra erto e piano era un sentiero, schembo, che ne condusse in fianco della lacca, laddove più che a mezzo muore il lembo. Oro e argento fine, cocco e biacca, indaco, legno lucido e sereno, fresco smeraldo in l'ora che si fiacca, dall'erba e dalle fior, dentro a quel seno posti,
ciascun saria di color vinto, come dal suo maggiore è vinto il meno. Non avea pur natura ivi dipinto, ma di soavità di 1000 odori vi facea uno incognito e indistinto. Salve, regina, in sul verde e in sui fiori quindi seder cantando anime vivi, che per la valle non parean di fuori. Prima che il poco sole ormai s'anniti, cominciò il mantuan che ci avea volti, tra color non vogliate ch'io vi guidi. Di questo balzo meglio gli atti e volti conoscerete voi tutti quanti, che nella lama giù tra essi accolti. Colui che più siede alto e fa sembianti d'aver negletto ciò che far dovea, e che non move bocca agli altrui canti, Rodolfo Imperador fu, che potea sanar le piaghe ch'hanno l'Italia morta, sicché tardi per altri si ricrea. L'altro nella vista lui conforta, resse la terra dove l'acqua nasce, che molta inalbia, e albia in mar ne porta. Ottacchero ebbe nome, e nelle fasce fu meglio assai che Vincislau suo figlio barbuto, cui lussuria e ozio pasce. E quel nasetto che stretto a consiglio par con colui ch'ha sì benigno aspetto, morì fuggendo e disfiorando il giglio. Guardate là come si batte il petto. L'altro, vedete, ch'ha fatta la guancia della sua palma, sospirando, letto. Padre e suocero son del mal di Francia, sanno la vita sua viziata e lorda, e quindi viene il duol che si rilancia. Quel che par sì membruto e che s'accorda, cantando, con colui dal maschio naso, d'ogni valor portò cinta la corda. E se il re dopo lui fosse rimaso, lo giovanetto che retro a lui siede, ben andava il valor di vaso in vaso, che non si puote dir dell'altra rede. Giacomo e Federico hanno i reami, del retaggio miglior nessun possiede. Rade volte risurge per li rami l'umana probitate, e questo vole quei che la dà, perché da lui si chiami. Anche al nasuto vanno mie parole, non men ch'all'altro, Pier, che con lui canta, onde Puglia e Proenza già si dole, tant'è del seme suo minor la pianta, quanto, più che Beatrice e Margherita, Costanza di marito ancor si vanta. Vedete il re della semplice vita seder là, solo, a rigo d'Inghilterra. Questi hanno i rami suoi migliore uscita. Quel che più basso tra costor s'atterra, guardando in suso, è Guglielmo Marchese, per cui Alessandria e la sua guerra fa pianger Monferrato e Canavese. Obrigado, Pauleta. Bem, então aqui nós temos para passar para o comentário do canto, duas ilustrações, né, do Gustave Doré. Do lado direito aqui, nós temos o Sordello, que quando descobre quem é Virgílio, se ajoelha diante de Virgílio para demonstrar sua admiração, sua reverência, seu respeito. E do lado esquerdo, nós temos Dante e Virgílio, que observam este vale florido onde estão os príncipes negligentes. Vamos à leitura do canto, então. Depois que as acolhidas honestas e alegres foram reiteradas 3 e 4 vezes, Sordello recuou e disse: Vós, quem sois? Então, finalmente, né, Sordello se digna a perguntar quem são Dante e Virgílio. Mas, naturalmente, aqui a pergunta é direcionada mais diretamente a Virgílio, né? Sordello mantém um pouco essa sua postura orgulhosa, soberba, e não dá demonstração de dar atenção a Dante, né? Sordello, mesmo antes de saber, agora ainda antes de saber quem é Virgílio, bastou o fato de saber que Virgílio é mantuano como ele, da mesma cidade de Mantua, para que ele se fixe em Virgílio e deixe Dante de lado. Depois que ele descobre quem é Virgílio, aí então sim que ele realmente não dá nenhuma atenção a Dante. E é interessante esta construção da situação, porque se nós imaginarmos que
Sordello percebesse que Dante estava vivo, imaginem a surpresa, né? Seria talvez maior ainda do que ter o espírito de Virgílio aqui no purgatório, perceber que há um vivo aqui no purgatório. Então, Sordello não dá nenhuma atenção especial a Dante, por enquanto, né? Mas também tem diante de si Virgílio, né? E aqui é muito interessante que Virgílio começa a se apresentar dizendo que ele morreu antes que o purgatório entrasse em função, né? Porque, naturalmente, o purgatório, antes da ressurreição, né? Ou seja, antes da morte e da ressurreição de Cristo, o purgatório não tinha função, né? As almas todas que não eram destinadas ao inferno iam para o limbo, né? Não havia a possibilidade da redenção, ou seja, do perdão do pecado original. Então, mesmo as almas daqueles que eram absolutamente merecedores de algo melhor, não tinham para onde ir, não tinham sido perdoadas. Então, iam todas para o limbo. E Virgílio diz então aqui: antes que a este monte fossem dirigidas as almas dignas de subir a Deus, foram os ossos meus por Otaviano sepultados. Então, claro, Virgílio é o poeta que canta a história toda do Império Romano, na verdade a história toda, né? Desde que Enéas parte da Troia em chamas com seu filho, com seu pai, enfim, com todos os que vieram juntos, desde que Enéas parte de Troia até chegar ao imperador Otaviano Augusto, né? Ou Otávio Augusto, né? Aí depende da tradução, né? Então, Virgílio conta na Eneida toda essa história para, de uma certa maneira, justificar a origem divina do Império Romano, para chegar até o seu mecenas, o seu protetor, que é o imperador Otaviano Augusto. E ele diz, então, que, por ordem do Otaviano Augusto, seus ossos foram sepultados quando ele morreu. Virgílio morreu no ano de 19 a.C., nasceu no ano de 70 e morreu no ano de 19 a.C., então quando era imperador ainda Otaviano. E aí vem a declaração, né, de identidade: eu sou Virgílio, e por nenhum outro erro o céu perdi, senão por não ter fé. Assim respondeu então o meu guia. Bem, aqui nós temos algumas coisas interessantes, né? Primeiro que é a primeira vez que Virgílio se apresenta assim, deste modo claro e objetivo, desde o seu surgimento, né, quando ele aparece lá na selva escura em que Dante estava perdido e que ele se apresenta. Então, desde aquele momento lá até agora, Virgílio havia evitado o quanto possível falar de si mesmo, né? Todas as vezes em que os dois poetas foram interpelados, Virgílio, quase sempre era Virgílio que respondia, mas falava sobre Dante. Também, nunca dizendo o nome de Dante, muitas vezes dando informações bastante vagas ou ambíguas, e variando sempre as respostas. Mas é a primeira vez que Virgílio vai falar mais propriamente, mais extensamente e mais explicitamente de si mesmo. E qual é a primeira coisa que ele diz depois de sua morte, dizer seu nome? É aquilo que mais importa para ele. É o motivo pelo qual ele se lamenta e vai se lamentar eternamente, assim como todas as almas que estão no limbo. É o fato de não terem sido salvas, né? E mesmo tendo merecimento, não tinham as condições necessárias. Então é isso que ele diz ali, né? Por nenhum outro erro o céu perdi, senão por não ter fé. Então aqui, duas coisas que marcam profundamente Virgílio, né? Não teve fé, porque morreu antes de Cristo, e perdeu o céu. Isto é forte para Virgílio, né? Perdeu o céu. Então, neste momento, mesmo Virgílio sendo uma alma evoluída, mesmo ele sendo, em termos
de espírito, não no sentido religioso, mas no sentido laico, um espírito aberto e avançado, sendo extremamente inteligente, sendo o melhor dos poetas latinos, sendo um poeta filósofo, enfim, tendo todas as qualidades, ele se sente como alma inferior a Sordello e a todas estas outras almas que estão no purgatório, porque afinal de contas essas vão chegar ao paraíso e ele jamais. Bom, a reação de Sordello. Como aquele que algo diante de si repentinamente vê, pelo que se surpreende, que crê e não crê, dizendo não é. Vejo a capacidade que Dante tem de transferir para poucas palavras, para poucos versos, para uma situação delineada, mas não profundamente descrita, não extensamente descrita, a capacidade que Dante tem de descrever esse estado psicológico do Sordello. Ele está atabalhoado, ele está aturdido, ele está simplesmente estupefacto diante desta revelação que ele tem diante dele, Virgílio, o maior dos poetas, o poeta da sua terra, da sua cidade, o seu conterrâneo, o maior de todos. Então vejam, Dante descreve dessa maneira. Assim pareceu aquele. E depois, não sabendo o que dizer, depois baixou os olhos e humildemente retornou em direção a ele e o abraçou lá onde ao menor convém. Então aqui nós temos na miniatura daquela edição da Divina Comédia encomendada pelo Frederico da Montefeltro, que é o duque da cidade de Urbino, por isso esta edição é conhecida também como manuscrito Urbinate ou Dante Urbinate. A gente tem aqui a miniatura do Giraldi, que retrata justamente isso, a alma do Sordello abraçando os joelhos, as pernas de Virgílio ali, em sinal de reverência e adoração. Então é muito interessante a construção dessa situação. Não é a única vez em que isso vai acontecer. Isso vai ser repetido depois por Dante. E o que diz agora o Sordello, depois de se ajoelhar e abraçar os joelhos de Virgílio? Ó glória dos latinos, disse, que mostrou o que podia a língua nossa, ó honra eterna do lugar de onde fui. Então, o orgulho, a honra, o prazer, a alegria de Sordello de ter diante de si Virgílio, glória dos latinos, que mostrou o que a língua nossa podia. A língua nossa, a língua latina, que todos estes intelectuais conheciam, Claro, Virgílio falava latim, escrevia latim, mas Dante e Sordello também escrevem em latim, conhecem latim, como todos os intelectuais da época de Dante. Então, a língua nossa é a língua latina. E depois, o orgulho por ser da mesma cidade de Virgílio. E aí ele faz essa pergunta, qual mérito ou qual graça a mim te mostra? Mérito dele mesmo ou uma concessão, uma graça divina, uma generosidade de Deus? Por mérito dele ou generosidade divina é que ele tem diante dele Virgílio? Ele não sabe, mas agradece de qualquer maneira. E aí ele diz, se eu sou de ouvir tuas palavras digno, diz-me se vens do inferno e de qual círculo. Bom, Virgílio então vai responder, por todos os círculos do dolente reino, respondeu ele, até que eu vim. Virtude do céu me moveu, e com ela venho. E aí ele repete o que ele já havia dito antes, para ver como isso é importante para ele. Em poucas frases aqui, poucos versos, mas poucas frases do discurso de Virgílio, ele repete a mesma coisa. Não por fazer, mas por não fazer, perdi de ver o alto sol que tu desejas, e que foi tarde por mim conhecido. Então, não por não fazer, ou seja, não por fazer, não foi por fazer o mal, não foi por fazer a coisa errada, não foi por pecar, mas foi por não fazer, por não ter fé, por não seguir
a verdadeira religião, por não conhecer o verdadeiro Deus. Então, é por isso que ele diz que ele perdeu de ver o alto sol que tu desejas. Ele não vai chegar jamais diante de Deus. Porque só depois de morto foi por ele conhecido, né? Foi tarde por mim conhecido. Então, esse lamento que ele já havia feito antes, ele repete aqui com outras palavras, mas dizendo essencialmente a mesma coisa. Né? Que não foi por pecar, mas foi por não ter fé, por não ter sido batizado, que ele perdeu a possibilidade de ir para o céu. E aqui eu coloquei como nota ali também, que é interessante, né, que esta realmente é a primeira vez que Virgílio fala dele mesmo, fala, digamos assim, até razoavelmente bastante dele mesmo, deixa Dante de lado e não diz absolutamente nada sobre Dante. Porque se vocês lembrarem, ou se forem reler o texto, absolutamente todas as vezes que Virgílio fala do percurso que eles fazem, ele vai dizer que ele é o guia de Dante e que ele está levando Dante, que o motivo dele estar fazendo este percurso é Dante. Então, sempre, todas as vezes. Desta vez não. O que ele diz aqui? Por todos os círculos do dolente reino até que eu vim, virtude do céu me moveu e com ela venho. Não diz nada sobre Dante. Então, é algo diferente neste canto. E depois ele vai falar do limbo, né? Então, onde ele está? Lugar há lá embaixo, não triste de martírios, mas de trevas somente, onde os lamentos não soam como gritos, mas são suspiros. Então, o lugar onde ele está não é triste de martírios, porque não há martírios, não há pena física, não há sofrimento físico, dor física, como em todos os outros lugares do inferno, mas somente trevas. E essas trevas são relativas, né? Porque, se vocês lembrarem a descrição do limbo, o limbo é iluminado, né? Ele não é assim, plena luz, mas ele é iluminado. Mas as trevas lá, na verdade, é a falta da luz de Deus, né? da graça iluminante. Então, não é simplesmente escuridão total, é a falta da luz de Deus. E lá, os lamentos não são gritos de dor, são suspiros. São suspiros porque lá as almas têm uma profunda melancolia. Elas não são exatamente tristes, elas são melancólicas. A definição que Virgílio dá lá no limbo, ele diz, sem esperança vivemos em desejo. Então eles têm um desejo eterno de ver Deus, mas sem esperança. Eles sabem que isso não vai acontecer. Então essa é a pena moral deles, né? A pena psicológica deles. Eles têm um desejo que eles sabem, um desejo intenso, porque eles têm consciência do que é Deus, um desejo intenso, mas nenhuma esperança, porque sabem que não vão ver Deus jamais. Bom, e aí Virgílio então fala também quem está lá. Lá estou eu com os pequenos inocentes, pelos dentes mordidos da morte, antes que fossem da humana culpa isentos. Então, ele diz que está lá com as crianças que morreram antes de serem batizadas, que, naturalmente, por serem tão pequenas, não tinham ainda pecados que os condenassem ao inferno. Mas, por não terem sido ainda batizados, e aqui a crítica é aos pais, naturalmente, em alguns casos, nem é crítica, né? Porque normalmente as crianças eram batizadas, tinha épocas especiais do ano em que elas eram batizadas. Então, aqueles que nasciam e morriam logo antes de ter uma data para serem batizados, esses não tinham culpa. Né? Nem as crianças, naturalmente, mas, digo, os pais, né? Não tinham culpa da criança não ter sido batizada ainda. Então é isso, né? Uma situação não é culpa de ninguém, mas lá estão as almas das crianças não batizadas. E também, né, e aqui o tom se torna mais melancólico, mais pesado, de Virgílio diz, ali estou com aqueles que as 3 santas virtudes não vestiram, e sem vício conheceram as outras e as seguiram todas. Então aqueles que não seguiram as 3 santas virtudes. O que são as 3 santas virtudes? Fé, esperança e caridade.
são aquelas chamadas virtudes teologais, né? Teológicas ou teologais, que têm a ver com a religião, porque as virtudes, na verdade, são 7. São 7 virtudes. Então, as 3 teologais, fé, esperança e caridade, das quais a caridade é mais importante, e depois as outras 4 são essas que Virgílio diz aqui, né? Sem vício, conheceram as outras e as seguiram todas. Então, conheceram as outras virtudes, as virtudes cardeais, ou virtudes civis ou laicas, que não têm a ver com a religião, que são a justiça, a força, a temperança e a prudência, que é a mais importante delas. Então, estas são as 7 virtudes. Todos aqueles que estão no limbo, Virgílio diz, não conheceram ou não seguiram as 3 teologais, ligadas à religião, mas seguiram as outras 4, as cardeais, virtudes laicas. Então, Virgílio é um desses. Mas isso não basta, seguir essas 4 virtudes basta para a perfeição terrena, mas não para a perfeição espiritual. Bom, e aí Virgílio, então, encerrado esse discurso em que ele fala dele, em que manifesta toda essa sua tristeza ou melancolia por estar no limbo e estar, portanto, como alma numa condição inferior a todas estas aqui do purgatório e, naturalmente, do paraíso, ele volta à sua função de guia. E aí pergunta, mas se tu sabes e podes, algum indício dá-nos para que chegar possamos mais rápido lá onde o purgatório tem verdadeiro início? Então, ele quer saber o melhor caminho para poder ir direto ao verdadeiro purgatório. Porque, naturalmente, Dante e Virgílio não precisam esperar como estas outras almas precisam. Todas estas almas do antipurgatório têm que esperar, no mínimo, o mesmo tempo de vida que viveram. E aquelas dos excomungados, 30 vezes o tempo que viveram excomungados. Mas Dante e Virgílio não estão nessa situação, então eles podem ir direto para o verdadeiro purgatório. Sordello responde, lugar certo não há nenhum. Lícito me é ir para cima e em torno, porquanto ir posso, como guia te acompanho. Então veja, aqui um detalhe, né? Ele diz, te acompanho, né? Virgílio, esquece Dante. Bom, mas aí a resposta dele aqui, lugar certo não há nenhum. Ou seja, não há um único caminho para subir, né? Muitos possíveis caminhos. E essa resposta aqui, eu coloquei ali na nota, lembra muito a resposta que o poeta Museu dá a Enéas e a Sibila, quando Enéas, acompanhado da Sibila, descem ao submundo para encontrar Anquises, o pai de Enéas. Quando eles estão chegando lá nos Campos Elíseos, eles perguntam para um grupo de almas ali, especialmente a alma do poeta Museu, que se sobressai acima das outras porque era muito alto. Então eles perguntam, e esse poeta, a alma desse poeta Museu, responde a Enéas e a Sibila que ninguém possui morada fixa. Essa é uma tradução aproximada, né? Porque, claro, era em latim, né? Então há várias possibilidades de traduzir, mas enfim, a tradução aproximada é essa, né? Ninguém possui morada fixa ali. Então é isso que ele responde ao Enéas e a Sibila. E aqui Dante, naturalmente, recupera esse verso de Virgílio e traduz à sua maneira. Lugar certo não há nenhum. Mas o Sordello diz que ele pode ir para cima e para baixo, pode passear à vontade, então ele pode servir como guia para Virgílio e Dante. Só que daí ele dá uma notícia interessante, que nem Dante nem Virgílio sabiam, não tinham como saber. O que ele diz? Mas vê como já declina o dia, e subir de noite não se pode. Por isso é bom pensar em passar bem o tempo. Então aqui a informação, né, de que não se pode subir de noite. E aí isso surpreende Virgílio, né, porque Virgílio não tinha a mínima ideia Virgílio não sabe das regras, né, e dessa muito menos, né, não tinha a mínima ideia dessa regra. E aqui a gente tem a representação do Salvador Dalí, né, do Sordello, traçando uma linha no chão, né, e aquilo que ele vai dizer aqui então, logo a seguir, né?
Almas estão aqui à direita daqui apartadas. Se me consentes, eu te levarei a elas, não sem deleite te serão conhecidas. Então, Sordello, antes diz, sim, há um grupo de almas que estão aqui perto de nós, separadas das outras, e que com certeza vai valer a pena para vocês conhecê-las. Então, se quiserem, eu os levo até elas. E Virgílio mal ouve essa proposta, porque ele está interessado no que Sordello disse antes. Como é isso? Foi a resposta. Quem quisesse subir de noite, seria ele impedido por alguém ou não subiria porque não poderia? Então Virgílio quer saber por quê, né? Sordello disse que eles não podem subir de noite. E o bom Sordello na terra esfregou o dedo, dizendo, vês? Nem tampouco esta linha não atravessarias após o pôr do sol. Então aí, essa é a imagem aqui, né, que o Salvador Dalí escolheu para ilustrar este canto da Divina Comédia, né? O Salvador Dalí pintou 100 aquarelas, né, para ilustrar a Divina Comédia. Do sétimo canto do Purgatório é esta aqui. E aí continua a explicação, né? Ele diz, não porque outra coisa fosse impedimento, além da noturna treva, a ir acima. Esta, com não poder, a vontade freia. Então, aqui é uma criação de Dante, né? Eu traduzi esse não poder dessa maneira para ficar mais aderente ao original, né? O que ele quer dizer aqui? Que é uma determinação divina. É uma determinação divina, uma regra que nem as almas entendem, não sabem por quê, mas a gente pode deduzir, né? Mas as almas não sabem exatamente por quê. Mas elas simplesmente perdem a vontade de subir quando anoitece. Então, sem vontade, não há nada que obrigue, mas elas simplesmente não querem subir. Perdem a vontade por uma determinação divina. E aí ele diz, bem se poderia com ela, com a noite, né, tornar abaixo e passear na costa em torno errando, enquanto o horizonte o dia mantém fechado. Então, com a noite, ou seja, durante a noite, as almas podem tranquilamente ir para lá e para cá, para um lado, para outro, para baixo, errando, ou seja, passeando sem rumo, mas não podem subir. Podem descer, mas para que desceriam? Então, essa é a ideia, mas podem, se quiserem. E aí Virgílio, então, talvez não tão contente, mas mais admirado com a explicação, pede a Sordello que os leve até esse lugar onde ele diz que vale a pena ir. Leva-nos, disse, então, lá onde dizes que se pode ter deleite esperando. Pouco afastado nos tínhamos dali, quando me dei conta de que o monte era escavado, ao modo dos vales nos montes daqui. Lá, disse aquela sombra, iremos onde a costa faz de si uma cavidade, e lá o novo dia esperaremos. Entre íngreme e plano havia uma trilha oblíqua que nos conduziu ao lado da cavidade, lá onde quase na metade acaba o barranco. Então aqui nós temos ainda na representação lá do Giraldi, né, do manuscrito Urbinate, Dante, Virgílio e Sordello, ali numa espécie de plataforma, ali de passarela, né, que não é bem como Dante descreve aqui, ou como Sordello descreve aqui, né, ele diz que é mais como um barranco mais alto, e a cavidade ali onde estão as almas dos príncipes negligentes. Então, aqui, esta representação, que aqui nós temos na miniatura do Giraldi, mas como ideia mesmo, como imagem mental, muito provavelmente Dante está aqui emulando, está imitando a situação que eu acabei de citar ali, que é aquela situação do Enéas e a Sibila conversando com o Anquises. Né, eu falei ali da resposta que o poeta Museu dá a Enéas e Anquises, que estão procurando... desculpem, a resposta que o Museu dá a Enéas e a Sibila, que estão procurando Anquises. E aí o poeta Museu leva Dante e a Sibila até onde está Anquises. E aí eles ficam no lugar mais alto, de onde
Anquises mostra com o dedo lá, indica as almas daqueles que serão os descendentes de Enéas e os heróis romanos, até chegar a Otaviano Augusto. Então aquela cena é muito parecida com essa na descrição de Virgílio lá na Eneida. Eles estão num lugar mais alto e Anquises aponta e comenta sobre as almas dos heróis que eles estão, descendentes, que eles estão vendo ali. Aqui também é a mesma coisa, né? Dante, Virgílio e Sordello ficam no lugar acima, de onde Sordello vai apontar essas almas. E não é muito diferente daquilo que acontece lá no limbo, né? Virgílio acabou de falar do limbo aqui, se vocês lembrarem, lá no limbo também Dante e Virgílio vão estar num lugar mais alto, de onde Virgílio vai apontar e comentar sobre as almas. Então aqui a gente tem uma associação, uma simetria tríplice, né, aqui deste momento do purgatório com o limbo, lá no canto quarto do inferno, e com o canto sexto da Eneida, nesse momento em que Anquises também mostra as almas para Enéas. E aqui vem aquele intermezzo que eu havia dito para vocês. Porque Dante descreve esse pequeno vale em que estão os príncipes negligentes, este locus amenus, este lugar ameno, este lugar agradável, que é, digamos assim, de uma certa maneira, uma antecipação do que vai ser o paraíso terrestre, o Éden. Porque nós temos, como eu já havia dito para vocês, este lugar agradável, via de regra, descrito como um lugar em que parece uma eterna primavera, cheio de flores, a temperatura sempre amena, sempre há sombra para se proteger do sol, sempre há árvores frutíferas, há pássaros e borboletas, há quase sempre um riacho de águas cristalinas e frescas. Enfim, uma descrição que, embora naturalmente tenha muita variação na literatura ao longo dos séculos, é sempre uma descrição parecida, né? Não o modo de expressão, mas a imagem. Então aqui nós temos a descrição de Dante. E aqui nós temos, né, a visão que o poeta e pintor William Blake tem deste canto e especificamente deste momento. Ouro e prata finos, carmim e branco puro, índigo, lenho lúcido e sereno, fresca esmeralda na hora em que racha, da grama e das flores dentro daquele vale postos, cada um seria em cor vencido, como pelo seu maior é vencido o menor. Então vejam, todas estas cores puras e fortes, ouro, prata, carmim, branco puro, índigo, lenho lúcido e sereno, fresca esmeralda, essas são as cores que ele cita aqui. Todas essas cores, as mais fortes que nós temos na Terra, seriam vencidas pela grama e pelas flores naquele vale. Ou seja, elas têm cores mais puras, mais fortes, mais nítidas. Então a gente tem aqui, né, como o lugar comum diz, né, uma explosão de cores, né, puras e fortes. E depois, além das cores, ainda tem o perfume, né, e depois vai haver o canto ainda. Ele diz ali, né, não havia somente a natureza pintado, mas de suavidades de 1000 odores ali fazia um, incógnito e indistinto. Então, 1000 odores, 1000 perfumes aqui formam um único, se misturam e formam um único que ele não pode, Dante, agora tentando descrever aquilo que era, não pode definir, não pode recordar. Então aqui, essa descrição breve, mas que é, digamos assim, um descanso, uma inclusão de beleza em meio a este discurso, primeiro do Virgílio com Sordello,
e o próximo discurso que vai ser o do Sordello indicando os príncipes. Acho muito bonita essa descrição aqui. Lembra muito, naturalmente, também os poemas, os bucólicos, né, de Virgílio. E agora ele fala do canto. Então falou das cores, do perfume e agora do canto. Né? É uma estimulação contínua dos sentidos. Salve, Regina, sobre o verde e sobre as flores, ali sentadas cantando almas vi, que no vale não se viam de fora. Então essas almas estavam ali naquela espécie de cavidade, de depressão do terreno, que ele chama de pequeno vale, e em um lugar que não podia ser visto de onde eles estavam antes. Somente agora que eles desceram um pouco, né, junto com o Sordello, eles podem ver que essas almas estão sentadas ali na grama e estão cantando, né, sentadas sobre o verde e sobre as flores, cantando Salve Regina, que é uma oração cantada, né, da Igreja Católica Cristã. E aqui a gente tem uma página de um antifonário muito antigo, né? Coloquei ali, né? Salve Regina, página do antifonário de Poissy, né? Que foi escrito ali entre 1335 e 1345. E tem aqui, naturalmente, a notação musical para o canto gregoriano. O original desta obra se encontra na biblioteca da Universidade La Trobe, da Austrália. Mas há muitos antifonários, né, em bibliotecas e conventos, e, enfim, há muitos antifonários medievais, né, que sobreviveram inteiros ou quase inteiros. Né? O antifonário é a reunião, né, dessas antífonas. O que é uma antífona? A antífona é uma música sacra, é a reunião do anti e fono, ou seja, contrasom. Na verdade, esse contrasom é mais a ideia de o contraponto, a resposta ao canto. Então, as antífonas normalmente são versículos ou frases muito breves que ou o sacerdote que está realizando a cerimônia, o ritual, né, a missa, ele canta e os fiéis repetem, ou então há um coro, um coral que canta e os fiéis repetem essa pequena frase, como se fosse um estribilho, um refrão, enfim, que retorna o canto, chamado canto responsorial, né? Há um responsório, há uma resposta. Então, alguém canta e o outro responde. Então, as antífonas eram músicas cantadas nas celebrações religiosas católicas e tinham uma importância muito maior, né, na Idade Média. Depois foram perdendo um pouco a importância, perdendo espaço, e naturalmente hoje os cantos são outros, né, mas as antífonas tinham uma importância muito grande. Normalmente elas eram uma espécie de introdução para os salmos. Então é algo bem interessante, né? Esses cantos chamados de antífonas. Bem, então aqui a gente tem esse Salve Regina, né, que é uma das antífonas bastante conhecidas. E essas almas estão cantando. Antes que o pouco sol se ponha, começou o mantuano que nos havia conduzido, entre aqueles não queirais que eu os guie. Deste barranco melhor os gestos e os rostos conhecereis vós de todos ali, do que na depressão lá embaixo entre eles. Então aqui é justamente a proposta de Sordello, né, que eles fiquem nesse lugar um pouco mais alto e afastado, para que eles possam ver melhor. E aqui, é claro, Sordello não diz, por uma questão talvez ou de delicadeza, ou por uma questão óbvia, ele não diz, assim eu posso criticá-los sem que eles me ouçam. Porque esta, talvez, a ideia principal, né? Ele diz, vamos ficar aqui porque podemos ver melhor. Mas, na verdade, é porque assim as almas não podem ouvi-lo, porque ele vai criticá-las. Então, esse Sordello é
é uma alma sui generis aqui no purgatório, né, até este momento, porque ela não se enquadra muito, ela é diferente das outras. Primeiro que ela estava ali sozinha, e o purgatório, já falei, né, para vocês, é um lugar em que há uma certa desindividualização do sujeito. Abre-se mão de várias prerrogativas ou características do indivíduo em nome do grupo. Né? O indivíduo se doa cada vez mais ao grupo. Então, o purgatório é um lugar do coletivo. Né? Enquanto o inferno é o lugar em que as almas mantêm ainda muito a sua personalidade individual, no purgatório, ainda assim, são indivíduos, mas são indivíduos ligados e projetados ao coletivo. Então, Sordello é uma alma um pouquinho diferente, né? Ele fica solitário aqui, ele tem aquele comportamento um pouco insolente, e aqui ele vai criticar as outras almas. Então, é uma alma sui generis aqui no âmbito do purgatório. E aí ele começa, então, né? Aqui começa realmente a segunda parte do canto, que é a parte que continua o discurso político, né? Mais suave do que o discurso de Dante no canto sexto, mas é um discurso que vai criticar todos estes governantes. Né? O imperador, vários reis e depois um marquês no final. Ele começa, então, naturalmente, digo eu, né, pelo imperador, porque é a figura mais importante. E é também como ele havia feito lá no seu lamento pela morte do senhor Blacatz. Começa criticando o imperador, então. Lá no caso do lamento pelo senhor Blacatz, o imperador era o Frederico II. Aqui é o Rodolfo. Não na época em que, teoricamente, se dá a viagem, né? Porque Dante, teoricamente, faz essa viagem na semana de Páscoa, na Semana Santa de 1300. Nesta época, o imperador era o Alberto I, que Dante criticou lá no canto sexto. Né? Então, aqui é a alma do Rodolfo, que já morreu, né? Morreu em 1291, então já está aqui há 9 anos, quase 9 anos. Então ele diz, aquele que senta mais alto e tem o semblante de ter negligenciado o que devia fazer e que não move a boca aos cantos como os outros, Rodolfo imperador foi, que podia sanar as mazelas que estão matando a Itália, de modo que tarde outro tenta fazê-lo. Então, Rodolfo que poderia sanar as mazelas que estão matando a Itália. Se vocês prestarem atenção ali no detalhe, né, do desenho do Federico Zuccari, os 2 versos de Dante que estão ali, né? Sanar le piaghe che hanno l'Italia morta, né? Que eu traduzi ali como sanar as mazelas que estão matando a Itália, de modo que tarde outro tenta fazê-lo. Então, o Federico Zuccari inclui no seu desenho 1 ou 2 ou 3 versos, né, relativos a esse personagem. Então, aqui a gente tem o Rodolfo Imperador. E ao lado dele, o Ottokar. O outro, que parece que o conforta, regeu a terra onde a água nasce, que o moldava no Elba, e o Elba no mar leva. Então, aqui, pela indicação geográfica, que nós sabemos quem é este outro rei. Né? É Ottokar II, rei da Boêmia. Como eu já falei para vocês, né, a Boêmia é essencialmente onde hoje é a República Tcheca. Então ele diz aqui, o Moldava é o principal rio da região da Boêmia, né? Atravessa a cidade de Praga, né, que é a capital da República Tcheca, e o rio Moldava, com as suas famosas 18 pontes, né, o rio Moldava atravessa a cidade de Praga, que é considerada uma das cidades mais bonitas, né, de toda a Europa. Então aqui, esta indicação nos faz entender quem é este rei. E aqui tem um detalhe, né? Alberto e Ottokar eram inimigos, foram inimigos durante quase a vida toda. Inclusive, o Ottokar II morreu em guerra contra o Rodolfo I.
né? O Ottokar II morreu em 1278, o Rodolfo em 1291. Mas o Ottokar morreu durante a guerra, né? Morreu em batalha contra o exército do Rodolfo. E agora aqui, ele diz, parece que o conforta, justamente porque as guerras deste mundo já perderam o sentido. Né? Ottokar foi seu nome, e já nas fraldas foi bem melhor do que Venceslau, seu filho barbudo, que luxúria e ócio dominam. Então vejam que a língua afiada de Dante, mas que ele projeta aqui na língua também afiada deste crítico de reis e imperadores, que foi Sordello, ele diz, já nas fraldas foi bem melhor do que Venceslau, seu filho barbudo. Então, desde que era bebê, Ottokar já foi melhor do que seu filho Venceslau, que agora é rei e que Dante critica algumas outras vezes, inclusive aqui também no Purgatório, mais para frente. E aquele narizinho que em estreito conselho parece com aquele que tem tão benigno aspecto, morreu fugindo e desfolhando o lírio. Olhai lá como se bate o peito. Então, aquele narizinho é o Filipe III, pai de Filipe IV, chamado, né, Filipe o Belo, que é o rei da França, odiado por Dante, porque não respeitava a religião, não respeitava a igreja, não respeitava o imperador, não respeitava outros reis, outros governantes. Enfim, Dante via Filipe IV como uma espécie de anticristo. Né? Filipe IV foi o responsável, inclusive, pelo extermínio dos cavaleiros templários. Foi Filipe o Belo, em 1307, que mandou exterminar os cavaleiros templários para se apossar dos seus bens. Então, Dante odeia Filipe IV. Aqui, então, ele está falando do pai do Filipe IV, que é o Filipe III, né, que está em estreito conselho com aquele que tem tão benigno aspecto. Bom, esse de benigno aspecto é o Henrique de Navarra, sogro de Filipe o Belo. Então aqui a gente tem o pai e o sogro do Filipe IV, né, que esses não foram inimigos, né? Na verdade esses foram até amigos, mas agora estão aqui ambos desconsolados, né? Ele já vai dizer por que aqui, né? Então ele diz lá, o outro que vedes que fez a sua bochecha da sua palma suspirando leito, né? Para dar bem a ideia desse desconsolo mesmo, dessa tristeza que eles sentem, e a gente já vai ver por quê, né? Aqui é o detalhe que eu havia dito para vocês, se vocês olharem aqui no desenho do Zuccari, ele escreve ali Guglielmo di Navarra. Na verdade é Henrique, né? Ou no italiano de Dante, né, seria Enrico ou Arrigo, mas não Guglielmo. Aqui é um deslize do próprio Zuccari. E a indicação que ele diz ali do rei da França, né, Nasetto, né, o narizinho, rei da França. Então ele diz lá, o outro que vedes que fez a sua bochecha da sua palma suspirando leito, é o Henrique de Navarra. Pai e sogro são do mal da França. Assim Dante define Filipe IV, o mal da França. E eles estão ali desconsolados ambos, porque sabem a vida sua viciada e suja, e daí vem a dor que tanto os lancina. Então, por isso, eles sofrem. E depois passa a descrever outra dupla ali. Aquele que parece ter membros tão fortes e se afina a voz, né? E se afina cantando com aquele do másculo nariz, de todo valor teve cingida a corda.
E se esse rei depois dele tivesse sido o jovenzinho que atrás dele senta, bem passava o valor de vaso em vaso. Bem, então aqui a gente tem mais três indicados, né? Aquele dos membros fortes é o Pedro III de Aragão. É o que está aqui em primeiro plano, né, no desenho do Federico Zuccari. Pedro III de Aragão, que foi um rei espanhol e que foi o marido de Constança, a filha do famoso Manfredi, que nós encontramos lá no terceiro canto aqui do Purgatório. Então, Pedro III de Aragão, um rei espanhol, que está ali junto, cantando com a voz afinada, bem entonada com o do másculo nariz. Vejam que Dante descreve aqui os franceses, ele os caracteriza pelo nariz. Primeiro, o nasetto, né, o narizinho lá, que é o Filipe III. E agora aqui, o do másculo nariz, que é o Carlos I de Anjou. É interessante como ele descreve ou caracteriza os franceses pelo nariz. Então, o Carlos I de Anjou, apesar de ser francês, né, como eu já falei, ele não é rei da França, ele é rei de Nápoles e da Apulia. Na verdade, o que se chamava naquele momento Apulia era todo o sul da Itália, não era só a região da Puglia ou Apulia, como se chama hoje. Então, todo o sul da Itália, exceto, naturalmente, a ilha da Sicília, né, todo o sul do continente, né, ali da península, mas não a ilha da Itália. Então, Carlos I de Anjou, que era tio do Filipe IV, tio-avô do Filipe IV, né, ele não foi rei da França, né, ele foi rei ali do sul da Itália, primeiro da Sicília, depois foi expulso por uma revolta da população em 1282, as chamadas Vésperas Sicilianas, né, e Vespri Siciliani. A família d'Anjou foi expulsa da ilha da Sicília, e aí a família do Pedro III de Aragão, que tomou conta da Sicília. E aí o Carlos I de Anjou se apossou do reino de Nápoles e Apulia, o sul do continente. Do continente, quer dizer, da Itália continental, né, da península. Bem, e daí ele diz ainda, se depois dele, de Pedro III, tivesse sido rei, o jovenzinho que senta atrás, que é o Alfonso III, que é o filho do Pedro III, na verdade o Alfonso foi rei, não da Espanha, ele foi rei de Valência. Então, se ele tivesse sido rei da Espanha, teria sido muito bom, segundo Dante, né? Bem passava o valor de vaso em vaso, ou seja, o Alfonso III herdou as boas qualidades do pai, mas morreu muito cedo. O que não se pode dizer dos outros herdeiros, dos irmãos do Alfonso III, né? Tiago e Frederico são os dois outros filhos do Pedro III, rei da Espanha. Ele diz ali, Tiago e Frederico têm os reinos, da herança melhor nenhum possui. Então, esses dois acabaram herdando o Tiago, o reino da Sicília, e Frederico, o reino de Aragão. Então, herdaram os reinos do Pedro III, mas não as qualidades. E aí um comentário do Sordello, raras vezes ressurge pelos ramos a humana probidade, e isto quer aquele que a dá, para que a ele se peça. É interessante aqui o pensamento de Dante, de que é justo que seja assim, que nem sempre as qualidades dos pais sejam transferidas aos filhos, porque esta é uma prerrogativa divina. Então, é preciso pedir a Deus e orar, rezar a Deus, para que Deus conceda
aos filhos as qualidades dos pais. Isso não é automático, não é hereditário, e é justo que seja assim. Esta é a ideia de Dante, né, que é Deus que dá estas qualidades e, portanto, a ele tem que ser pedidas. Mas, enfim, ele diz isso, né? Raras vezes as qualidades são transmitidas. Então, ele faz essa analogia com uma árvore, né? Raras vezes ressurge pelos ramos a humana probidade. Também ao narigudo vão as minhas palavras, não menos do que ao outro, Pedro, que com ele canta, pelo que Apulha e Provença já se lamentam. Então ele diz aqui, primeiro critica os filhos do Pedro III, né, dizendo que Tiago e Frederico herdaram os reinos, mas não as qualidades do Pedro III. E depois ele diz, mas isso vale também para o narigudo, Carlos I d'Anjou, porque o seu filho, Carlos II, também não herdou as qualidades. E herdou os reinos de Apulha e Provença. Esse Apulha, como eu disse, todo o sul da Península Italiana, né, exceto a ilha da Sicília, então todo o sul do continente, ali do território do continente da Itália, herdou estes reinos, mas não herdou as qualidades, que já não eram tantas assim. Depois, agora a gente vai ver aqui o que Dante diz já, encerrando o canto. Dante diz, tanto é de sua semente menor a planta, ele está falando aqui a sua, esse sua quer dizer do narigudo, de Carlos I. Tanto é de sua semente menor a planta, quanto, mais do que Beatriz e Margarida, Constança do marido ainda se vangloria. Bem, então Dante aqui Dante, desculpem, o discurso aqui é do Sordello, né? Sordello, para variar um pouco o discurso, vai comparar Carlos II com Carlos I e Carlos I com Pedro III. Então é uma escala que vai do pior para o melhor, né? Dante acha isso e daí coloca isso no discurso do Sordello. Carlos II d'Anjou é péssimo em todos os sentidos. Carlos I é razoável, tem algumas qualidades. E Pedro III é o único somente positivo. É o único digno, é o único decente desses três. Mas ele compara pelas esposas e não diretamente. Aqui ele diz Constança, mulher de Pedro III, pode se vangloriar dele muito mais do que Beatriz e Margarida, que foram esposas de Carlos I. Porque o marido da Constança era muito melhor, né, do que o marido de Beatriz e Margarida. Então, Pedro III, muito melhor do que Carlos I. E Carlos II fica fora dessa porque não merece absolutamente nenhum elogio. E aí ele passa a mais um rei. Vede o rei da vida simples sentar lá sozinho, Henrique da Inglaterra. Este tem nos seus ramos melhor saída. Então aqui uma exceção à regra, né? Porque todos estes que ele mencionou têm os seus filhos, os seus herdeiros, digamos, menos virtuosos. E aqui tem uma exceção. Henrique da Inglaterra, que tinha a fama de ser um rei muito, como dizer, muito indolente, preguiçoso mesmo, um rei sem ação, sem entusiasmo, que não fez grandes coisas. Por isso, ele diz ali, o rei da vida simples, porque não moveu guerra contra ninguém, não conquistou território alguma, não participou de nenhuma grande empresa, de nada. Enfim, foi um rei sem, digamos assim, que passou quase indiferente aos olhos da história. Então, por isso diz o rei da vida simples. E esse tem um filho melhor do que ele, né? Que é o Eduardo I.
Aquele que mais abaixo entre eles senta na terra, olhando para cima, é Guilherme Marquês, pelo qual Alessandria e a sua guerra fazem chorar Monferrato e Canavese. Então, aqui ele conclui o discurso parecido com o que Sordello havia feito lá no seu lamento pela morte do senhor Blacatz. Ele fala do imperador, 5 reis e depois dois condes. E aqui também ele fala do imperador, nomeia, se eu não me engano, 8 reis, e acaba com alguém bem mais abaixo na hierarquia da nobreza, né? Então, lá eram 2 condes no lamento. Aqui é um marquês, italiano, Guilherme Marquês, de Alessandria, ali no norte da Itália, né, de Monferrato. E ele diz: senta na terra. Todos os outros estavam sentados nas pedras. Né? A gente, inclusive, vê, eu coloquei aqui de novo, né, no desenho do Federico Zuccari, a gente vê, né, todos eles aqui sentados nas pedras, exceto o penúltimo à direita, né, ou da direita para a esquerda, o segundo, que é o Marquês de Monferrato, Guilherme VII, que está sentado na terra. Muito provavelmente aqui o desenho do Zuccari é para indicar esta diferença hierárquica. Né? Todos os outros são reis e um imperador. E ele está bem abaixo, porque ele é somente um marquês. Então, a história desse marquês, na verdade, ela é mais conhecida pelo fato de ele ter se tornado aqui um personagem de Dante, porque não é um daqueles personagens historicamente relevantes, importantes, um daqueles que provavelmente, se não estivesse aqui, seria conhecido talvez na sua cidade, estudado pelas crianças na escola, como um dos tantos personagens importantes da história daquela cidade, ou daquela região, no máximo. Então, a importância dele, a importância histórica é quase nada. A importância maior dele é justamente por ser personagem de Dante aqui. Mas qual é a história dele? Bem, diz a história que ele foi morto, ele que era um gibelino, então um partidário do imperador, foi morto pelos guelfos de Alessandria. Mas o modo como ele foi morto é que é bastante cruel. Não é inédito, não é tão raro assim, mas também não era tão comum assim. Ele ficou preso, ele foi preso pelos guelfos e ficou exposto em praça pública dentro de uma jaula, uma gaiola de ferro durante quase 1 ano e meio. Então, a prisão dele era uma prisão ao ar livre dentro de uma espécie de jaula de ferro. Ele ficou preso lá até morrer. Então, isso chama a atenção pela crueldade com que ele foi tratado. E depois, aqui ele diz, Alessandria e sua guerra fazem chorar Monferrato e Canavese, porque depois, enquanto ele ainda estava preso, mas principalmente depois, o filho dele, João I, continuou essa guerra para se vingar daquela maldade tremenda que fizeram contra seu pai, e essa guerra durou anos e, naturalmente, matou muita gente e levou muita tristeza para muita gente. Então, aqui é essa história, e talvez por isso Dante tenha incluído este personagem, porque é algo bastante chocante, né? Cruel. Era algo, digamos assim, não inédito, mas a maneira e o tempo em que... Porque era comum que os prisioneiros ficassem expostos em jaulas de ferro, às vezes na praça, às vezes pendurados em algum lugar, ou nos muros, nas muralhas da cidade, enfim. Isso não era raro, mas ficar quase 1 ano e meio preso nessa jaula e
digamos assim, à vista de todos, né, me parece bastante cruel. Enfim, com este aqui, Dante conclui, Sordello conclui a sua lista de soberanos, de governantes que ele critica. E aqui está, então, para concluir novamente, né, o desenho do Federico Zuccari, em que nós temos aqui todos estes governantes, né? Então, ali, né, na esquerda, o Alfonso III, depois o Pedro III, Carlos I de Anjou, Henrique de Navarra, Felipe III, rei da França, depois Ottokar II, rei da Boêmia, depois o Rodolfo I, que é o imperador, sentado ali no chão, o Guilherme de Monferrato, e o último ali, o Henrique III, Henrique III da Inglaterra. Então aqui nós temos, né, o desenho do Zuccari, que é bastante interessante, apesar desses deslizes ali do desenhista, que acabou cometendo um lapso ali, um deslize mesmo. E com isso, nós concluímos esta conversa sobre o sétimo canto, e no próximo canto nós ainda estaremos aqui, neste mesmo local, neste locus amenus, que é o Vale dos Príncipes Negligentes, e ali Dante vai ter um encontro com dois personagens extremamente positivos do seu ponto de vista, e vamos ter um encontro bastante interessante, porque aqui no oitavo canto as alegorias começam realmente a tomar conta da imaginação de Dante. Então nós vamos ver ali o surgimento, como eu disse, daqueles dois anjos, e o motivo pelo qual os dois anjos aparecem ali é muito interessante. A alegoria começa a se fazer mais fortemente presente, muito intensamente presente. E aí, disso nós vamos conversar na próxima semana. Então é isso, gente, já estamos no horário. Eu agradeço a paciência e a presença de todos vocês, e continuamos essa conversa na próxima sexta-feira, sempre às 18h30, com o oitavo canto. Boa semana, boas leituras e até lá. Tchau, tchau.